De Colombo para todo o Brasil e, é claro, principalmente para o estado do Paraná. O professor Mocelin chega daqui a pouquinho para falar sobre história, para enaltecer o nosso cabedal de conhecimentos com a boa história. Ele veio, logicamente, de Colombo, na grande Curitiba. Falar sobre história é também falar sobre os arredores de cada cidade, de cada região, é pensar nos povos. Sim, Mocelin trará um pouco de tudo isso. Mas, a bem da verdade, existem alguns questionamentos interessantes. O aluno, quando está em processo de preparação, ele também faz história? Claro que faz, pois ele prepara um capítulo, melhor, ele vivencia um capítulo da sua vida. E a forma que você pode trabalhar nesse sentido é ter muita tranquilidade, mas esforço, dedicação. Vemos nessa altura do jogo, com os textos surgindo por aí, as provas pipocando nos mais variados vestibulares, que o aluno precisa manter uma linha de trabalho, dar sequência a essa linha e, evidentemente, cruzá-la com extrema capacidade. Então, bom encontro com a história. Mocelin, bem-vindo ao Projeto Eureka. Olá, pessoal. Vamos falar inicialmente sobre a Revolução Russa. A Rússia, no começo do século XX, era uma nação agrária, atrasada e semi-feudal. Um império gigantesco, mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, 170 milhões de habitantes, uma multiplicidade étnica, mais de 100 línguas, sendo o russo o dominante, várias religiões, porém a Igreja Ortodoxa era oficial. Resumidamente, podemos dizer que a economia russa estava atrasada em relação a dos países ocidentais, especialmente França, Inglaterra, Estados Unidos. Ainda tinha enormes resquícios feudais. Para você ter uma ideia, o regime de servidão só foi abolido na segunda metade do século XIX. Porém, houve um processo de industrialização na Rússia. Esse processo de industrialização deveu-se a 3 fatores: os investimentos estrangeiros, o intervencionismo estatal na economia e a existência de mão de obra barata. Nasce uma classe operária. Essa classe operária vai ser influenciada pelas ideias socialistas e anarquistas. Politicamente, em pleno século XX, a Rússia era uma autocracia. O czar Nicolau II era um déspota. Governava de forma autocrática, ou seja, não dava satisfações de seus atos a ninguém. Não havia um parlamento na Rússia. Em 1904, os russos se envolveram em uma guerra frente ao Japão e, surpreendentemente, foram derrotados. A derrota aguçou a crise interna. Em janeiro de 1905, uma multidão de mais ou menos 200 mil pessoas, sob a liderança do padre Gapone, levava uma petição ao czar, exigindo jornada de 8 horas, salário mínimo, enfim, alguns direitos sociais e políticos. Quem comandava a guarda imperial não teve tato de lidar com a multidão, e os soldados abriram fogo. Centenas de pessoas foram mortas e o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Surgiram os sovietes, os conselhos de operários, rebentaram greves. A insatisfação contra o czar aumenta extraordinariamente. Pressionado, o czar tem que convocar uma Duma, ou seja, uma assembleia. Os marinheiros do encouraçado Potemkin se rebelaram, mas tiveram que bater em retirada. A situação vai se amainando a partir de 1906, até o início da Primeira Guerra, em 1914. Didaticamente, podemos dizer que vários fatores contribuíram para que a Rússia fosse sacudida em 1917 por 2 revoluções. O autoritarismo do czar, os escândalos na família imperial, o caso Rasputin, o pequeno Alexei, filho do czar,
sofria de uma doença incurável. Rasputin, um monge siberiano, aproveitou-se da situação, tendo uma influência cada vez maior sobre a czarina. Dissoluto, imoral, era a iminência parda do regime. Acabou assassinado em 1916. Os fracassos na Primeira Guerra Mundial, com um exército mal armado, mal comandado, a Rússia sofreu uma série de reveses no conflito. As derrotas agravavam a crise interna. As desigualdades sociais, uma elite preocupada com a moda parisiense, enquanto o povo vivia na mais sórdida e terrível miséria. A politização da burguesia. Muitos burgueses, apesar da burguesia ser fraca na Rússia, sonhavam com um regime parecido com o da França ou da Inglaterra. E a classe operária, cada vez mais organizada, ansiava por reformas. Em fevereiro de 1917, o czar acaba abdicando. Formou-se um governo provisório. Esse governo provisório libertou os presos políticos, permitiu a volta dos exilados, deu liberdade à imprensa e convocou eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas esse governo não retirou a Rússia da guerra, não fez a reforma agrária, não amenizou o sofrimento da classe operária e, paulatinamente, vai perdendo apoio. A oposição a esse governo estava a cargo dos bolcheviques, os majoritários, liderados por Lenin. Lenin retornara do exílio e, nas teses de abril, conclamara todo o poder aos sovietes. Em outubro, no calendário russo, novembro, no calendário gregoriano ocidental, os bolcheviques tomaram de assalto o Palácio de Inverno, em Petrogrado. Inicia-se a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista, que paulatinamente se espraia por toda a Rússia. O novo governo prometera, para chegar ao poder, paz, pão e terra. Aos soldados cansados da guerra, paz. Aos camponeses espoliados pelos latifundiários, terra. E aos operários oprimidos pela fome, pão. Se não cumprisse, fatalmente cairia. O governo bolchevique negocia a paz em separado com os alemães e assina o Tratado de Brest-Litovsk. Expropria as terras dos latifundiários da Igreja Ortodoxa e realiza uma reforma agrária. A questão do pão era mais complicada. Os que perderam o poder não se conformaram e a Rússia mergulhou em uma guerra civil. De um lado vamos ter os vermelhos, os comunistas, e do outro lado os diversos exércitos brancos. A guerra civil foi de 1918 até 1921. Nesse período, vigorou o chamado comunismo de guerra. Os lucros foram proibidos, os bens da Igreja Ortodoxa foram confiscados, as empresas estrangeiras nacionalizadas, os latifúndios expropriados. Resumindo, a estatização completa dos meios de produção. Trotsky foi o grande comandante nessa vitória dos bolcheviques na Guerra Civil. Em 1921, Lenin introduziu uma nova política econômica, a NEP, fazendo concessões à iniciativa privada. Lenin faleceu em 1924. Vamos ter a disputa pelo poder. De um lado, Stalin, socialismo em um só país. Do outro, Trotsky, a revolução permanente. Stalin leva a melhor. E com mãos de ferro, vai governar a União Soviética até sua morte, em 1953. No próximo bloco, veremos o fascismo italiano e a crise de 29. Até lá.